Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. Gostaria de cumprimentar você também que nos acompanha pelas redes sociais e pelo canal do YouTube. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa noite. Hoje nós teremos um estudo muito especial com o nosso pastor, reverendo Edivaldo. Já vou passar para ele. E é muito importante, viu, irmãos? Nós sempre que pudermos nos reunir para estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e assim por diante, porque estamos enfrentando dias difíceis. Eu vou falar sem o microfone, para aqueles que não vieram, não vão saber o que eu vou falar. Só um momento. Nós devemos estudar a palavra de Deus, porque, como Paulo disse, haveria tempos que as pessoas cercar-se-iam de falsos mestres, gostariam de ouvir falsas profecias, palavras. Vivemos nos dias de hoje isso. A falsa religião entrou na igreja, ideologia, e dias como esse, nós estamos aproveitando aqui a vinda do nosso pastor para nos ensinar sobre o Apocalipse, é vital para nós vivermos no mundo caído. Por quê? O Apocalipse, ele te dá a esperança final. E quando você tem a visão do fim, você sabe viver o hoje. Então, é muito interessante. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Edivaldo, que tão bondosamente aceitou o convite nosso. Um rapaz difícil de marcar, a gente não deixa. Eu já gostaria de passar para ele, chamar ele aqui à frente. O reverendo Edivaldo tem tido um ministério profícuo, até em canais de televisão, agora na rádio também, né? Rádio Musical FM. Deus tem usado grandemente para expor a Sagrada Escritura. Então vamos orar. Eu gostaria de chamar o presbítero Samuel para orar pelo nosso pastor e colocar também no altar de Deus o pastor João Marcos, que está se recuperando. Graças a paz, irmãos. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. E hoje o Senhor nos trouxe, ó Pai querido, o reverendo Edivaldo, para ser um canal, Senhor, para comunicar a Tua palavra. Desde já eu oro para que o Senhor venha abrir a palavra, venha preparar os nossos corações, para que possamos receber, Senhor, tudo aquilo que vier de Ti. Também ilumine a nossa mente, para que possamos compreender e sair daqui edificados, Deus Todo-Poderoso. Abençoe o Teu servo, é o que eu te peço. Além disso, também quero orar pela vida do reverendo João Marcos, para que o Senhor, por santa misericórdia, continue abençoando a sua recuperação. Nós já te louvamos por tudo ter dado certo na cirurgia e que o Senhor continue com ele, fortalecendo e dando, Senhor, graça sobre graça. Tudo isso eu te peço, em nome do teu santo Filho, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui essa noite estudando a palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao seminarista Daniel pelo convite que ele me fez, pela oportunidade de expor a palavra de Deus. É sempre bom para mim estar aqui, porque essa é a minha igreja de origem. Essa aqui é a minha casa, a igreja que me enviou para o seminário. A minha família congrega aqui, os meus pais, os meus irmãos.
Então eu louvo a Deus, obrigado, louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. A minha família chegou aqui nesta igreja em 1993. São muitos anos, há muitos anos atrás. Então eles permanecem aqui até hoje. Só eu que saí, a ovelha negra da família, só eu que saí devido à questão do seminário. Hoje, para quem não sabe ainda, né, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã. A minha igreja ela é filha da Vila Formosa, que é uma igreja maior, mais conhecida. Eu estou no 3º ano lá de ministério, nós criamos um canal por causa da pandemia e tem sido uma bênção pastorear lá. O Daniel de vez em quando prega na nossa igreja. Quando ele vai pregar no seminário, ele prega na igreja lá, eu tento ajudá-lo de alguma forma. Então eu agradeço a Deus por estar de volta aqui na igreja de Jair Carvalho, a igreja que me mandou para o seminário, que eu passei boa parte da minha vida aqui. Muito bem, nós vamos falar, irmãos, sobre Apocalipse. Esse é um tema, ou é um livro que eu aprendi a gostar e a estudar. Já tem algum tempo, alguns anos, na verdade, que eu estudo. Eu decidi me aprofundar um pouquinho no livro do Apocalipse. E eu estudei este livro, correndo, é verdade, aqui mesmo em Jair Carvalho, no ano de 2018. Em 2018, eu estava aqui como pastor auxiliar e nós estudávamos de quarta-feira o livro. Só que foi bem corrido, foi uma experiência boa. De lá para cá. Eu tenho tentado estudar, inclusive na minha igreja, nós estamos... Eu tenho um desafio lá do panorama bíblico, né? Um livro por semana. Eu comecei em Gênesis. Então, por exemplo, hoje, Gênesis, semana que vem, Êxodo, e assim sucessivamente. E quinta-feira passada eu estudei Judas. Chegamos a Apocalipse. Então, falta apenas um livro. Nós temos 65 vídeos para os 65 livros que já passaram. Semana que vem eu vou estudar Apocalipse lá. Quando terminar, eu vou estudar na igreja a pedidos. Inclusive, uma curiosidade, tem vários pastores na nossa região que estão estudando o livro do Apocalipse. Vários pastores. E semana que vem tem o panorama, depois eu vou estudar versículo por versículo. A minha ideia é estudar versículo por versículo desse livro aqui. Hoje, o tema que nós vamos abordar é esse aqui. Apocalipse, sua interpretação e sua importância hoje. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Se ligar, vai, né? Bom, resumo da palestra. Vamos dividi-la em 3 partes. Primeira, a interpretação do livro, que vai ser a maior parte da nossa palestra. Segunda, a importância do livro. E terceira, perguntas e respostas. Eu não sei como vocês fazem exatamente, mas se vocês preferirem e concordarem, a gente deixa as perguntas para o final, certo? Para não ir interrompendo, porque senão o que é 1 hora vai virar 4, certo? Devido ao número de dúvidas, né? Então, normalmente eu gosto de fazer isso. Eu mostro todo e depois vou detalhando as partes. Aprendi isso com o mestre Augustus Nicodemos. Ele faz isso como ninguém. Ele mostra, gente, eu quero falar disso. Ele mostra o todo e depois detalha as partes. Então, no nosso tempo que nós temos aqui, nós vamos falar sobre essas 3 partes basicamente. A interpretação, que vai ser a maior parte, a importância do livro e no final a gente fala sobre perguntas e respostas. Então vamos lá. Primeira parte, a interpretação do livro. O livro é difícil de entender, por isso tem gerado diferentes interpretações ao longo da história da igreja. De fato, o livro do Apocalipse é complexo de ser entendido. Tem gente hoje, inclusive no meio evangélico, que ainda tem medo de estudar esse livro. Tem gente que pula, tem gente que não o encara. Calvino, que foi um grande exegeta, ele não quis... Eu sempre falo, Calvino não quis comentar sobre o Apocalipse e eu fico me aventurando, tentando estudar e decifrá-lo. Então, Calvino, ele comentou... beleza. Obrigado, Éder. Eu posso ver aqui, ó. Obrigado. Esse rapaz... O Éder não está longe do reino dos céus, viu? Tô brincando. Então, de fato, é um livro difícil de se interpretar e tem gente que tem medo do livro. Mas o livro não foi escrito para trazer medo. É o contrário, a gente vai ver daqui a pouco.
Devemos entender o gênero literário do livro para interpretá-lo corretamente. Irmãos, isso aqui é importante, eu repito a exaustão isso aqui na minha igreja, gênero literário. Se nós não entendermos o gênero literário, a gente vai criar confusão na hora da interpretação. Por exemplo, a Bíblia tem 10 gêneros literários, 10. 5 no Antigo Testamento e 5 no Novo Testamento. Então, quando a gente vai para qualquer texto bíblico, a gente precisa considerar o gênero literário. Por exemplo, lá em Atos 16, 31, diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Se você não entender esse versículo à luz do seu contexto, dentro do gênero literário, você vai fazer uma interpretação equivocada. Porque talvez numa casa que tenha 5 pessoas, só uma pessoa é convertida. Aí aquela pessoa se depara com Atos 16, 31. E aí ela lê aquele versículo e diz assim, tá aqui, é uma promessa da Escritura, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Bom, nós somos em 5, só eu sou convertido, faltam 4 conversões. Bom, mas aquilo ali a gente precisa entender o gênero literário, a proposta de Lucas, quem disse, para quem foi dito, com qual finalidade, com qual objetivo. É por isso que a gente vê tanta confusão em relação à questão da interpretação bíblica. Eu disse isso, eu fui falar terça-feira no Vejam Só, adivinha, Apocalipse, né? Que lá na RIT é assim. Quando eles precisam de um amilenista, que é a minoria, né? Quando eles precisam de alguém para apanhar, eles me chamam o pastor Amauri, chamam o pastor Wilson, mas é a minoria. E lá eu insisti nessa questão do gênero literário. A gente precisa entender essa questão. São 10 gêneros literários na Bíblia, 5 no Antigo, 5 no Novo. Não entender isso vai dar problema na hora da interpretação bíblica, ok? O livro é altamente simbólico, cheio de figuras que expressam uma realidade. Ele não é um livro de mistérios. Essa questão da simbologia também é algo interessante. Eu nunca parei para fazer esse cálculo, mas eu me arrisco a dizer que cerca de 80% a 85% do livro é simbólico. Se você não entender isso, também você vai ter problema na hora da interpretação. O problema é que aqueles que são mais literalistas nos acusam dizendo que o tempo todo a gente alegoriza. Não é o caso. João, ele vai usar uma linguagem decodificada para transmitir uma mensagem. Todo símbolo, por trás de todo símbolo, existe uma realidade. O grande segredo é descobrirmos o que é que está por trás do símbolo. Deixa eu dar um exemplo em relação ao livro. Quando o Apocalipse fala de Satanás, diz que Satanás é um dragão. Um grande dragão, ele é grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, ele é gigantesco, ele tem uma cauda enorme, só que a gente sabe que Satanás não é aquele dragão. A gente precisa entender o que está por trás do símbolo. Inclusive chama de dragão, chama de antiga serpente. Lá em Gênesis ele é a antiga serpente. E aí eu brinco na igreja, né, que lá em Gênesis ele é a serpente e lá em Apocalipse ele é um dragão. Porque ao longo da história ele foi comendo gente, foi comendo e ele ficou grandão. Ele saiu da serpente e virou um dragão. Então é preciso a gente entender a questão do simbolismo. E aí as pessoas vão acusar os amilenistas de é tudo simbólico, é tudo alegórico. No programa, por exemplo, o pastor que debateu comigo disse, olha, é tanta alegoria que para o pastor Edivaldo, Jesus nem morreu. Jesus nem foi para a cruz, porque aquilo ali foi simbólico também. A cruz de Jesus, a morte, foi tudo simbólico. Eu disse, não, o senhor não entendeu o que eu disse. Porque Apocalipse 11, que fala das 2 testemunhas, fala que a cidade, as 2 testemunhas são mortas numa praça que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Falei, olha, Jesus não morreu nem em Sodoma e nem no Egito. É preciso entender o que é que está por trás disso. O apóstolo Pedro faz isso lá em 1 de Pedro 5,13, quando ele diz assim, olha, aquela que se encontra em Babilônia, Babilônia não é a Babilônia de Nabucodonosor. Babilônia é um símbolo para dizer, se referindo a Roma, certo? Então a simbologia é importante entender. Ele não é um livro de mistérios. Olha só, o primeiro versículo do texto mostra isso, veja só.
Apocalipse capítulo 1, versículo 1, para quem diz que é um livro misterioso, é justamente o contrário. É o contrário. Diz o primeiro versículo do livro: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Apocalipse é justamente o contrário. A primeira palavra do livro é revelação. A ideia é descortinar, tirar o que está por trás da cortina, é mostrar. João, eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Não são as coisas que podem acontecer, que talvez aconteçam, que quem sabe aconteça. Não, são coisas que devem acontecer. E a revelação é de Jesus Cristo. Se ele falou, haja o que hajar ou o que houver, vai acontecer, certo? As coisas que em breve devem acontecer. Muito bem. Não podemos interpretar o Apocalipse cronologicamente, como Atos dos Apóstolos. Isso aqui foi uma revolução na minha cabeça quando eu descobri isso, porque na cabeça da maioria das pessoas, o livro é cronológico. Capítulo 1, 2, 3, 4, é uma sequência cronológica. E o livro é diferente de Atos. Por exemplo, eu expus Atos na minha igreja, capítulo por capítulo, levei foto, levei imagem, os mapinhas, primeira viagem, segunda viagem, eu expus os 28 capítulos lá. E lá em Atos é claramente cronológico. É cronológico. Você tem o ministério, capítulos 1 a 12, majoritariamente o ministério de Pedro, e capítulos 13 a 28, majoritariamente o ministério de Paulo. E você tem lá na segunda parte, né, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, a viagem de Paulo a Roma, e aí o livro se encerra. Isso é cronológico. A primeira viagem aconteceu no ano tal. A segunda viagem, no ano tal. É diferente de Apocalipse. Mas, a maioria não percebe isso. Quem melhor define isso é aquele teólogo famoso, né, William Hendrickson. Mas não foi o Hendrickson, na verdade, que descobriu. Me parece que no 8º século depois de Cristo já havia essa percepção de ciclos, de histórias recapitulativas, de histórias que se repetem e se repetem até formar uma história completa. Então, o livro é cíclico, repetitivo. Muito bem. Tema do livro. O tema do livro em uma palavra ou uma frase. Eu daria esse tema aqui. A vitória de Cristo e da sua igreja. Esse aqui é o tema do livro. O livro que, para a maioria das pessoas, parece misterioso, é um livro que a gente não tem nem coragem de chegar perto dele, é um livro em que a igreja sofre, a igreja morre, a igreja parece massacrada, mas a gente não pode se esquecer, o tema do livro, o livro foi escrito com esse propósito aí, para mostrar a vitória de Cristo e da sua igreja. E eu selecionei, lá no panorama bíblico, é como achar uma agulha no palheiro. Eu tento achar o versículo principal do livro. Eu fiz isso no 65 e eu já achei o 66, então minha missão está cumprida, né? Apocalipse 17, 14 é o versículo principal do livro. A igreja, apesar e a despeito do sofrimento, ela é vitoriosa. Apocalipse 17, 14, que é o versículo principal, acho que são 422 versículos, esse aqui é o principal, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Cordeiro com letra maiúscula, referindo-se a Cristo. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então veja, esses que pelejarão são os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo. Eles pelejam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro é vitorioso. E aqueles que estão com o Cordeiro também são vitoriosos. Né? Então, veja, aqui você tem esses adjetivos aqui, né? Quem é a igreja? Tem pelo menos 3 adjetivos, 3 marcas aqui. A igreja ela foi chamada, pelo versículo 14, a igreja é eleita, e a igreja a palavra grega, pistosa, a igreja dos fiéis,
igreja dos fiéis. Então, esse aqui é o versículo principal. Jesus vencerá diante dos inimigos. Paulo diz isso numa outra forma lá em 1 aos Tessalonicenses, que Jesus vai vencer o anticristo pelo sopro da sua boca. Então, Jesus vencerá e aqueles que estão com ele também vencerão. Muito bem, então o tema do livro e o livro resumido em um versículo. 4 escolas de interpretação do livro. Veja que o livro é complicado. Olha que interessante. Ao longo da história, nós temos essas 4 escolas de interpretação. A primeira é chamada de preterista. A escola preterista diz que os eventos do Apocalipse, eles serviram para o passado. Os preteristas defendem que o Apocalipse serviu para o primeiro século lá, especialmente a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, eles defendem que o livro serviu para o passado. A segunda escola é chamada de futurista. A escola futurista joga a maioria do livro para o futuro, como o próprio nome sugere. A ideia é o seguinte: capítulos 1, 2 e 3 era para lá, era para o primeiro século, porque são as 7 igrejas. Não tem como jogar para o futuro, porque as 7 igrejas da Ásia Menor estavam ali. Então, capítulos 1, 2 e 3 é para lá. Capítulos 4 a 22 é para o futuro. Então, ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro, que é complicado no meu entendimento, porque você tem um grande lapso aí de tempo, do primeiro século até o 21, 22, é complicado defender essa escola, né? E eu tenho observado que os futuristas são majoritários no cenário evangélico quando o assunto é escatologia. Muito bem. A terceira escola é chamada de historicista. Às vezes até os termos historicista e idealista acabam se confundindo, né? Porque a historicista, o Apocalipse vem se cumprindo ao longo da história. O idealismo também defende isso, né? Então, às vezes, esses 2 termos acabam se confundindo. E tem a quarta, que é a idealista. A idealista é o que a nossa igreja defende. Escola idealista. Por quê? O livro serviu para o passado, serve para o presente e servirá para o futuro. Eu não posso jogar, por exemplo, 19 capítulos para o futuro. Somente para o futuro, somente para os últimos eventos. Como eu fui falar no programa, né, as 2 testemunhas, o outro pastor que debateu comigo, ele dizia que essas 2 testemunhas são 2 homens que vão se levantar no futuro, 2 homens literais. E ele diz, não dá para saber os nomes, mas dá para saber a nacionalidade deles. E ele diz, olha, eles são israelitas, eles são judeus, são 2 judeus, né? E aí, eu defendendo que as 2 testemunhas não são 2 não é 2, 2 é 1. Claro, fui achincalhado lá nos bastidores e nos comentários. Se vocês verem os comentários, a última que eu vi tinha 19 comentários. 18 era acabando com a minha raça, e 1 mais ou menos. Então, a grande maioria é dizendo que eu sou alegórico, que é tudo simbólico, e que Jesus, na verdade, Jesus nem morreu, né? Jesus não foi para aquela cruz, é simbólico também. Não é simbólico, é literal. Então, o idealismo diz que o Apocalipse serviu para o passado, serve para o presente e servirá para o futuro. Muito bem. O livro está dividido em 2 partes principais e 7 seções paralelas e progressivas. Ele é cíclico, como já dissemos, ou repetitivo, e não cronológico, como já dissemos e como muitas pessoas pensam. Cada seção fala de acontecimentos que vai da primeira à segunda vinda. Isso aqui é um assunto, isso aqui é interessante, porque na primeira leitura que eu fiz eu não percebi nada disso, nada. Para mim era mais um livro cronológico, sequencial, e que se você não... Aquela questão do gênero literário, se não entendermos o gênero literário, nós vamos ter dificuldades. Eu confesso que eu não percebi isso quando eu li a primeira vez. Não percebi. Que, por exemplo, ele vai contar a história várias vezes. Em cada história tem um versículo que fala da vinda de Jesus. Se a gente for, são 7 histórias, né? Se a gente for literalizar isso, Jesus vai voltar 7 vezes.
E aí nem os dispensacionalistas mais apaixonados defendem 7 voltas. Ninguém defende 7 voltas de Jesus. Mas é difícil perceber isso. É que o livro não é cronológico e os versículos. A gente vai perceber algumas coisas interessantes já já. Então, cada sessão vai da primeira vinda até a segunda vinda. Resumo geral do livro. O livro ele tem 22 capítulos e ele está muito bem dividido. 11 capítulos para um lado e 11 capítulos para outro. Está bem metricamente dividido. 2 partes. A primeira parte, capítulos 1 a 11. Numa frase, eu resumiria desse jeito. O mundo persegue a igreja. Segunda, capítulos 12 a 22. O diabo e seus agentes perseguem a igreja. Quem são os agentes do diabo no livro? Você tem 4 agentes. O anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia e os ímpios. Com o próprio diabo, 5. Certo? Então, veja. Na primeira parte, que são os 11 primeiros capítulos, quem vai perseguir a igreja é o mundo. O diabo, ele não aparece claramente. Mas na segunda parte, capítulos 12 a 22, o diabo, ele aparece, ele escancara a sua face. Capítulo 12, que é aquela a divisória do livro, ele já aparece como um dragão. Então, até o capítulo 11, ele estava disfarçado. É o mundo, ele está infiltrado, você não vê ele claramente, mas no capítulo 12 ele mostra claramente a sua identidade. Então, a primeira metade, o mundo persegue a igreja. A segunda é o diabo e os seus agentes. Detalhe, o mundo vai perseguir a igreja, depois o diabo, mas a gente não pode perder aquela premissa. Aqui é o tema, né? A vitória de Cristo e da sua igreja. O mundo perseguindo, o diabo e seus agentes perseguindo, mas João tem uma tese, a igreja é vencedora. E quem está com o Cordeiro também o é. Essa é a tese defendida por João. O livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. São essas aqui. Primeira, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Segunda, quem esteve comigo aqui em 2018 deve lembrar de tudo isso aqui, né? Acho que o Pablo não esqueceu até hoje, né, Pablo? Eu incrementei algumas informações, tem informação nova aqui, viu? Segunda, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Quinta, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Sexta, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. E sétima, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então, isso aqui é o resumo geral do livro. João vai contar a mesma história 7 vezes. Aqui tem um detalhe interessante. Observação. Cada sessão tem uma ênfase. Porque também não faria sentido contar a mesma história 7 vezes. Exatamente igual. Quando ele vai contar a primeira, ele pega um ângulo. Quando ele vai contar a segunda, ele pega outro ângulo. Quando ele vai contar a terceira, outro ângulo. Quando ele chegar na sétima, o quebra-cabeça está montado. Ele vai contar a mesma história 7 vezes. Cada vez que ele vai contar, ele vai mostrar um ângulo diferente. Na segunda vez que ele vai contar, ele pega um ângulo que ele não mostrou na primeira. E assim sucessivamente até o final. É assim que nós acreditamos. Isso já vem lá do 8º século depois de Cristo. Já havia defensores dessa posição. Isso aqui foi até uma surpresa. Não foi o Hendrickson, que eu achei que foi o Hendrickson que descobriu a roda. Não foi. Já dizia Salomão lá em Eclesiastes, né? Não há nada novo debaixo do sol. Isso já é uma interpretação bem antiga a respeito dessas sessões. Então, qual que é o meu objetivo? Claro que eu tenho que passar muito rápido. Lá na igreja diz assim, eu tenho que passar igual o gato passa em cima das brasas, né? A gente vai passar rapidinho igual o gato em cima de brasa, porque não dá tempo a gente esmiuçar todas as coisas. Então, 7 sessões, 7 histórias, cada sessão ele tem uma ênfase,
cada vez ele mostra algo diferente no quadro. Vamos lá. Vejamos as 7 sessões rapidinho aqui. Primeira sessão, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Veja aí Apocalipse capítulo 1, por favor. Essa imagem, ela resume, ou ela ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 16. Essa leitura que a gente vai ver é essa cena, é essa imagem que aparece aí. Apocalipse 1, 12 diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Até o versículo 16. Essa expressão, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Pegando essa imagem aqui, há 60 anos atrás, para João, há 60 anos atrás, João tinha visto um pouquinho desse rosto. Vocês se lembram de Mateus 17, o Monte da Transfiguração? Lá quando vai Pedro, Tiago e João, eles vão no monte, eles vão orar, e lá diz que o rosto de Jesus se transfigurou e era mais branco do que todos os lavandeiros da terra. Só que lá João viu um pouquinho, um aperitivo da glória de Cristo. Aqui não, aqui ele vê Jesus completamente diferente. Eu sempre falo que João deve ter tomado um grande susto ao ver Jesus, porque 60 anos depois ele estava bem diferente. Jesus já não é mais o carpinteiro de Nazaré. Ele não é mais aquele homem surrado. Ó, Tomé, olha aqui, ó. Põe tua mão aqui, ó. Pode ver que um fantasma, se eu fosse um fantasma mesmo, se eu fosse um espírito, não tinha a menor condição de que eu fosse crucificado. Ó, veja aqui. E Tomé diz assim: olha, se eu não ver, se eu não tocar nele, eu jamais acreditarei. E ele fala isso... assim, aí Jesus aproveita e dá uma nele, né? Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Tomé, você acha que eu só vou acreditar se eu ver? E o coitado levou a fama ao longo da história, nesses 2.000 anos de cristianismo, né? Então, você tem aqui um Jesus completamente diferente, que é a descrição aí dos 7 candeeiros. Os candeeiros... Candeeiro é uma figura para a igreja, portanto, os 7 candeeiros de ouro. Mas Jesus já tinha dito isso lá em Mateus, quando Jesus diz assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são os candeeiros do mundo. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi estudando Apocalipse. Eu não sei se o reverendo vai concordar, reverendo Daniel vai concordar. Eu aprendi o seguinte, vou falar uma heresia aqui. Tenho visto, que o difícil não é entender o Apocalipse. O difícil mesmo é entender os evangelhos. Sabia disso? Isso é uma surpresa, porque a gente ouve a palavra evangelhos e acha que é a coisa mais simples do mundo, e não é. Um mito que a gente criou, outro mito. O que a gente faz, ou qual a literatura que a gente oferece para um novo convertido? O Evangelho de João, né? É o maior pecado que a gente faz, a maior bobagem que a gente faz. Sabe por quê? A gente diz, a pessoa se converteu e diz, lê João, que João, é muito fácil. Gente, João é o pior que tem. Tem aqueles discursos de Jesus lá em João. Olha, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem... Eu não entendi até hoje aquele negócio lá. João capítulo 8 é um discurso complexo, difícil,
e a gente dá João, porque diz que é o mais fácil. Então eu tenho visto o seguinte, que entender Apocalipse não é difícil. O difícil é entender os evangelhos. Não manda... Não manda também não, vai dar confusão, né? Talvez Marcos seja melhor, ok? Marcos, eu indicaria Marcos, é mais tranquilo. Agora, João, não, meu Deus do céu, João é difícil demais, muito difícil, muito difícil. A gente criou um mito que o evangelho de João é um evangelho fácil, tranquilo, isso é um mito, não faça isso. Eu vi recentemente, algum tempo já, o reverendo Hernandes falou assim, eu terminei meu comentário de João, foi o que eu mais sofri, e a gente disse que é o mais fácil. A gente vai criando mitos, né? Então, não que Apocalipse seja fácil, mas os evangelhos são mais difíceis, sabe por quê? Porque nos evangelhos, Jesus escancara quem ele é e qual é a proposta dele. Veja, ele começa o evangelho lá em Mateus 3 dizendo, olha, após João Batista, né? João Batista diz, arrependei-vos e crede, arrependei-vos e crede em mim e tal. Então, ele começa falando, não é assim, logo depois do batismo, deixa eu ver aqui, deu um branco agora. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz, não era isso que eu ia... achei. Ai, caramba, eu estou com a palavra reino e não sai. Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui está a complexidade. Quando ele fala de arrependimento, beleza, é mais simples. Quando ele fala do reino dos céus, é muito complicado, porque ele vem trazendo uma proposta nova. A gente está acostumado com o reino da terra. A gente está acostumado com esse aqui, com o andar de baixo. Como dizia Francis Schaeffer, né? O andar de baixo, o andar de cima. E Jesus diz assim, olha, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A proposta do reino dos céus é muito complexa. Muito complexa. Então, o difícil é entender os evangelhos. Na verdade, boa parte do Apocalipse é uma repetição do que Jesus já tinha falado lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa eu seguir aqui. Aqui rapidinho, mostrando para vocês, né, os 7 candeeiros, dos capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros são as igrejas. Então você tem os nomes e a referência. A primeira é Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E as referências bíblicas aqui. Então esses são os 7 candeeiros. Lembra de Éfeso, por exemplo, que é o primeiro, né? Apocalipse 2, 4, que diz assim, tenho, porém, contra ti, que abandonaste. Isso, é uma palavra dura, né? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É isso que ressalta os nossos olhos quando a gente lê a advertência lá para a igreja de Éfeso. E aí esses 7 candeeiros, dos 7, tem 2 igrejas que não recebem crítica. Não recebe nenhuma crítica. Lá na minha igreja eu brinco assim, eu vou mandar alguns irmãos para lá, porque aí vai ter crítica, entendeu? Eu vou mandar algumas pessoas para lá, porque vai ter crítica pelas dificuldades. Então, 2 igrejas que não recebem crítica de Cristo. Jesus amado, se mandar uns irmãozinhos para lá, Jesus vai achar defeito rapidinho. Vamos lá. Agora, aquela ênfase, né? Cada história vai da primeira até a segunda vinda, e em cada história ele vai mostrar versículos, às vezes a primeira e a segunda, às vezes só a segunda. E veja aí a primeira e a segunda vinda de Cristo nos candeeiros. Apocalipse 1:5 diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essas 2 palavras que eu deixei em amarelo te lembram o quê? A palavra mortos e a palavra sangue são alusivas de maneira clara à primeira vinda de Cristo. Ele foi morto e ele derramou o seu sangue na primeira vinda. Então, João está mostrando um versículo claramente referindo-se à primeira vinda. Mas a sessão só termina
por ocasião da segunda vinda. E logo ali pertinho, em Apocalipse 1:7, ele diz assim, então 1:5 fala da primeira vinda, a gente sabe disso, por causa da palavra mortos e por causa do seu sangue derramado. Agora veja a ênfase na segunda vinda. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então veja as palavras vem e a palavra olho, referindo-se de uma maneira clara à segunda vinda. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Isso não aconteceu ainda. Isso é uma referência à segunda vinda de Cristo. E essa ideia de todo olho verá, eu já fui defender tem um pastor que foi defender sobre arrebatamento secreto. Que Jesus vai voltar secretamente, são duas vindas, né? A primeira é secreta e a segunda é... Aí eu falei, como é que fica esse versículo aqui, né? É exatamente uma adaptação aqui, né, Berê? E eis que vem com as nuvens e nenhum olho verá, certo? Mas o texto não diz isso, o texto diz exatamente o contrário. Eu fui defender o arrebatamento visível, audível, glorioso, repentino, inesperado, inescapável. Apanhei, mas fui lá defender. Falei, olha, você está brigando com o texto. Está brigando com o texto. Eis e todo olho verá. Muito bem, vamos lá. Segunda sessão, ou segunda história recapitulativa. Capítulos 4-7, você tem os 7 selos. Veja aí, por favor, o capítulo 5, versículo 1. 5:1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E aí vem a descrição nos versículos seguintes. O versículo 4 diz que João chorava muito, porque foi feita uma varredura no céu, uma varredura, na verdade, em todos os lugares, e ninguém foi digno de abrir este livro. E para piorar ainda, nem mesmo de olhar para este livro. E aí João chorava, e Jesus coloca a sua mão direita em João e diz, não chore, não chore. Eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E aqui eu coloquei essa imagem, você pode ver ali como era a Bíblia e como é, né? Como era e como é. Você tem um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Cada selo que é aberto, fatos vão acontecendo. Os fatos vão acontecendo e se desenrolando. E no capítulo 5 diz que Jesus, aliás, tem que ter muita coragem, porque o livro está com o Pai. Está do lado direito do Pai, lado direito, lado de poder, de glória, de honra, de majestade. E aí Jesus vai lá e pega este livro, acabando assim com o choro de João no versículo 4. Então você tem aí este pergaminho, como era antigamente, escrito por dentro e por fora. Eu lembro de Ezequiel, lembra de Ezequiel? Lá no capítulo 3, quando Deus dá a mesma ordem para ele, pega o livrinho lá, come o livrinho. O livrinho está escrito por dentro e por fora também. O livro ele é doce e ele é amargo, tem toda essa simbologia que é trabalhada lá em Ezequiel e também aqui. Então, e aqui a Bíblia como nós a temos, né? Eu ia falar que aquela ali, a nossa versão é a ARA, né? Que a gente usa, é a ARA com Inário, né? Puxando a sardinha para o presbiterianismo. Almeida, revista e atualizada. Se bem que na minha igreja eu quero usar a NAA. Ficou muito boa, a NAA está excelente, mas para mudar todo mundo tem que mudar, né? Quando eu leio uma versão diferente, o povo reclama lá. E eu estou na ARA ainda porque no final, né? No final tem o Inário, eu tenho essa edição comemorativa aqui, né? Do Sesc Centenário, 150 anos da IPB, tem a história da IPB, no final tem o Inário da IPB, essa está santificada, essa aqui tá, entendeu? Isso aqui é de... agosto de 2009, aquela programação lá no ginásio do Ibirapuera. Eu era recém-casado, viu? Casei em 2008. O Face me mostrou a foto esses dias aí. Muito bem, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui os selos. Parar de falar heresias aqui, né? Vamos lá. Os 7 selos.
eu destaquei aqui, é claro que a gente não vai entrar neles, porque nós não teríamos tempo. Os 7 selos são esses aqui, olha só. Primeiro, é um cavalo branco, está no capítulo 6. Segundo, um cavalo vermelho. Terceiro, cavalo preto. Quarto, cavalo amarelo. Quinto, as almas debaixo do altar. Sexto, um grande terremoto. E sétimo, silêncio no céu. Então, esses aqui são os 7 selos que são contados na segunda história paralela, recapitulativa e progressiva, porque o objetivo de João é chegar no ápice, quando ele chegar lá no capítulo 22. Aqui tem muita polêmica, se nós fôssemos entrar, né? Por exemplo, quem é o cavalo branco? São discussões quilométricas sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, tem gente que diz que o cavalo branco e o seu cavaleiro é o anticristo. E tem gente que diz que é Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia do antagonismo das posições. Tem gente que diz que esse cavalo branco é o anticristo. E tem gente que diz que é Cristo. Para vocês verem aí as dificuldades. Muito bem. Eu falei para vocês que cada sessão vai da primeira até a segunda vinda. Onde está a segunda vinda de Jesus? Na sessão. É Apocalipse 6,17. Veja, é a segunda vez que João está falando que Jesus vai voltar. Agora nos selos. Apocalipse 6,17, ele diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Veja a palavra grande dia. Grande com letra maiúscula, dia com letra maiúscula, uma referência à segunda vinda de Cristo. Se você observar Apocalipse capítulo 6, dos versículos 12 a 17, é o 6º selo. É um grande terremoto. As pessoas, elas estão tentando fugir da morte. Elas preferem que uma montanha caia na cabeça deles do que enfrentar a ira do Cordeiro. Eles não querem de forma alguma enfrentar a ira do Cordeiro. E aí, no versículo 16, eles estão pedindo: montes, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Quem é que se assenta no trono? O Pai, capítulo 4. E da ira do Cordeiro, letra maiúscula, Jesus Cristo. Aí o versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Jesus está voltando, chegou o grande dia. Dia com letra maiúscula é uma referência à segunda vinda. Quem é que pode se manter de pé por ocasião da segunda vinda? Ninguém pode. Então é a segunda vinda de Cristo descrita pela segunda vez pelo apóstolo João. Aliás, tem um detalhe interessante. Eu falei para vocês que são 7 sessões que a gente percebe no livro, que a gente percebe claramente. E tem aquelas que estão mais veladas que a gente não percebe. Por exemplo, vocês já repararam quando há um coro angelical, quando o céu lá está louvando e está adorando a Deus? Pode reparar que quando eles vão louvar ao Senhor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, eles colocam atributos para o Pai e para o Filho. Se você contar, dá 7. São 7 sessões paralelas. Essas que eu estou mostrando para vocês são as claras, as que aparecem claramente no texto, fora as veladas. Então, João diz assim: eu vi os anjos, os serafins, os 24 anciãos, todos estavam adorando a Deus, porque a ele pertence o poder, a glória, eu não vou lembrar do 7, né? O poder, a glória, a majestade. Começa a contar, sabe quanto que vai dar? 7. Porque é a ideia do mostrar o 7, a completude, a perfeição de Jesus Cristo. Então essas são as sessões veladas, aquelas que nós não vemos. Quer ver outra coisa? No livro, fora as 7 sessões, fora os atributos de louvor e adoração, eu estou com medo de ler uma aqui, porque às vezes não dá 7. Aí você, pastor, você falou que era 7. Eu estou com medo de ler uma, porque eu não marquei aqui. Às vezes, geralmente, na maioria das vezes, dá 7. Mas sabe como é que é? Você vai dar um exemplo aqui, sempre tem, o reverendo Hermes dizia assim, sempre tem um miserável que quer contrariar a sua tese. Muito bem. É verdade, isso é verdade, viu? Uma vez a gente estava na sala de aula, né? Aí o reverendo Ageu falou assim: gente, crítica de sermão, quando vocês forem anunciar o hino,
vocês anunciem o hino pelo nome e não pelo número, certo? Porque o hino, ele tem nome e não número. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Não conta isso para ele não, viu, Daniel? Qual é o nome do hino do Lutero? Aí todo mundo falou, fácil, né? Castelo Forte e tal. Qual é o número do hino? Ninguém sabia. Até que se levantou o miserável. E sabia. E esse miserável, eu. Aí eu falei, reverendo, hino 155. Aí foi lá assim. E era 155. Então eu falei, a tese do reverendo Hermes está correta. Sempre tem um miserável mesmo, viu? Mas o miserável era eu. Todo mundo sabia que o nome do hino era Castelo Forte. Mas ninguém ali sabia o número. Eu sabia, por acaso eu sabia aquele, né? Rei Sublime, 19, eu sei também. Tu és fiel, 32 e tal. Isso, ele falou, tá vendo? Exato, um número, a maioria não sabe, né? Então, voltando aqui no 7, que eu percebi também, você tem, por exemplo, no livro, 7 bem-aventuranças no livro. 7 bem-aventuranças. Isso está espalhado. Isso está espalhado nos 22 capítulos. Ele diz uma que eu falei aqui no velório, né, do Osiel, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Então, ele podia ter colocado 5, 10, 15, mas ele colocou 7. Essa pode procurar. São 7 bem-aventuranças. Então, são 7 sessões paralelas, progressivas e claras, fora aquelas que não estão claras. 7 bem-aventuranças, 7 atributos de adoração, os 7 Espíritos do Senhor, porque ele quer o tempo todo trabalhar com os 7. Ele já havia, o próprio João, ele já havia feito isso no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, que vocês dizem que é fácil, no Evangelho de João ele contou 7 milagres de Jesus. 7 milagres, 7 sinais, 7 expressões, né? Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou, dá 7, tudo 7. Então, são coisas que a gente não percebe numa primeira leitura e que a gente precisa reparar nos detalhes. Então, o 7 vai o tempo todo permear o livro, que é o contrário do 6, né? O 6, que vai gerar, eu sei que vocês vão perguntar daqui a pouco, que é o 666, 666, que é um número que é o da testa lá e tal, para fazer uma contraposição ao 7. Se 7 é o número de Deus, o 6 é o do homem. É o número do homem. Porque Deus criou o homem no 6º dia. Adão foi criado no 6º dia. Então, eu sempre falo, você não tem como estudar Apocalipse ignorando que para trás existem 65 livros. Certo? Eu cheguei em Judas. Cheguei em Judas lá no Panorama, quinta-feira que vem Apocalipse, vou terminar. Você não pode estudar Apocalipse ignorando o que está para trás. 66 livros da revelação bíblica. Vamos em frente aqui, senão o meu tempo vai acabar. Terceira sessão recapitulativa, capítulos 8 a 11. O que nós temos são as 7 trombetas. Veja aí, por favor, capítulo 8, versículos 2 a 6. Daniel, abre aqui, por favor, Daniel. Ok, água benta, né? Que isso? Eu sou o menor dos apóstolos. Obrigado, viu? Rapaz, e o pior é que eu não vou nem poder dizer que é simbólico aqui, viu? O livro é simbólico, mas nesse caso aqui, né? Eu sou o menor dos apóstolos, né? Gideão falou, eu sou o menor na casa do meu pai, né? Literalmente. Tudo bem. Eu não vou poder discordar. Vamos lá. Apocalipse 8, versículos 2 a 6, as 7 trombetas. Diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra.
E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E aí você tem aí a sequência das 7 trombetas que eu vou mostrar para vocês. Então, essas aqui são as 7 trombetas. A primeira, e as referências, né? A primeira caiu na terra, a segunda no mar, a terceira nos rios, a quarta sobre os astros, a quinta são demônios, a sexta trombeta no rio Eufrates, e a 7ª trombeta, você tem aí a Arca da Aliança sendo descrita. Muito bem, um detalhe interessante que vai sempre se repetir nas trombetas é a expressão 1/3. 1/3. Então, por exemplo, ali, quando fala que atingiu a terra, diz que atingiu 1/3 da terra. Depois atingiu 1/3 do mar. Depois atingiu 1/3 dos rios. Cai uma pedra chamada absinto, ali nos rios, capítulo 8, versículos 10 e 11. E 1/3 das águas é contaminado. Então, de 100%, aqui vai dízima periódica, né? 33,333%. A ideia, João vai mostrar o tempo todo, 1/3 da terra foi atingida. A terça parte, né? Depois, a terça parte do mar atingida. A terça parte dos rios atingida. Os astros têm a sua terça parte da sua claridade prejudicada. Agora, por que 1/3? As trombetas, elas falam do juízo de Deus misturado com a misericórdia de Deus. Deus está punindo nas trombetas, mas não é uma punição total. Deixa eu só ler um versículo para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Veja aí, por exemplo, a primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Você vai ver que essa expressão, a terça parte, vai se repetir sempre. Por quê? Porque nas trombetas Deus está punindo, mas a sua punição, a sua justiça, a sua ira está misturada com a misericórdia. As trombetas são avisos de Deus para a humanidade. Então você tem, se a terra é punida, é 33%, mas 66% não é atingido. Então as 7 trombetas as trombetas na verdade são alertas, são avisos de Deus para o mundo ímpio, para que esse mundo se arrependa. Quando vem, por exemplo, aquele tsunami lá na Indonésia, 26 de dezembro de 2004, pós-Natal, que ceifou mais de 300 mil pessoas, aquilo ali é uma trombeta. Aquilo ali é uma trombeta de Deus. E na época, um pouco mais depois, eu vi no programa Verdade e Vida, um missionário que estava na Indonésia, dizendo que lá ele via a mão de Deus naquilo, por causa da idolatria, da feitiçaria, da falta de compromisso que as pessoas tinham com Deus. Ele dizia, aquilo é uma trombeta de Deus, e eu acredito que sim. Agora veja, 26 de dezembro de 2004, aquele tsunami não matou todo mundo. Outro exemplo, 11 de março de 2011, aquele do Japão, tsunami lá no Japão. Não matou todo mundo. A gente via carros boiando, casas boiando, mas aquilo ali são trombetas de Deus. É Deus mandando juízo para a terça parte, mas se você observar, a terça parte da terra foi prejudicada. A terça parte das árvores foi prejudicada. 33% das árvores foram prejudicadas, mas ainda tem 66%. Ainda tem fruto. Você ainda pode desfrutar, você ainda pode se beneficiar. Então as trombetas são avisos de Deus para a humanidade ímpia, são alertas claros, audíveis, para que o mundo se arrependa. Eu sei, você vai me perguntar no final, em que trombeta nós estamos? Não sei. Não sei em que trombeta nós estamos. Agora, que eu tenho a sensação que elas estão tocando mais alto, sim. Vocês estão vendo aí a pandemia, epidemia, peste, pandemia, uma pandemia global. As trombetas, elas estão se intensificando a cada dia mais, os sinais estão apertando, e esses são alertas de Deus. É Deus avisando o mundo.
trombeteando para que as pessoas se arrependam. Ele pune 33%, por assim dizer, mas ele ainda é misericordioso com 66%. Então, basicamente, eu resumi aí o que eu vou falar em 6 meses na igreja. Não, estou brincando. Vamos lá. Então, agora o versículo da segunda vinda, das trombetas. Apocalipse 11:15, você tem claramente a descrição da segunda vinda de Jesus. Diz assim: o sétimo anjo, Jesus só vem quando a sétima trombeta tocar, correto? Agora veja ali, é a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja a expressão reino. Vocês viram a palavra reino? É a mesma palavra de Mateus capítulo 3, versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Os apóstolos usam essa expressão, outra expressão reino, na verdade eles usam últimos dias. Só que a gente entende isso muito mal, né? Últimos dias para a gente, últimos dias é últimos dos últimos, não é assim? Mas essa não é a concepção escatológica neotestamentária. Os apóstolos não pensam assim. Os últimos dias, Pedro fala lá em Atos 2, lá no sermão no dia de Pentecostes, ele fala assim: Joel profetizou isso aqui são os últimos dias. Aí você fala, mas esses últimos dias está bem demorado, né? Porque já tem 2000 anos, certo? Aí o próprio Pedro vai nos ajudar na sua carta. Ele diz assim: olha, tem gente que está dizendo que a vinda de Jesus está demorada, etc. tal, mas não confundam. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É preciso lembrar que nós estamos no Cronos e Deus está no Kairos. Estamos na cronologia e Deus está no seu tempo, que é diferente do nosso. O reino do mundo, o reino lá de Mateus, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos lá. Quarta, deixa eu correr um pouquinho aqui, senão vai estender muito. Quarta sessão, capítulos 12 a 14, o que nós temos são a sessão chamada de as 7 vozes. Você tem 7 anjos, eles têm um rolo na mão, e cada um deles tem uma voz, tem uma mensagem para trazer. Isso está no capítulo 14, veja aí, por favor. Capítulo 14, versículo 2, e depois você pula para os 6 e 7. 14, 2 diz assim: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Aqui está o nome da sessão, né? As 7 vozes. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Veja, agora versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, que é o nome da sessão: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai a aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui na sua Bíblia provavelmente está escrito a primeira voz, não está? Não está escrito aí? Mas está errado isso aí, viu? Isso aí está errado. Esse título em negrito aí da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, a primeira voz, aonde você está vendo primeira é a segunda. Se você vê a sequência natural do texto, a primeira voz está no versículo 2. Aliás, a palavra voz no versículo 2 aparece 4 vezes. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. A palavra voz aparece 4 vezes. Então, aonde você vê primeira voz, é segunda. Aonde você vê segunda, é terceira. E assim por diante, até o final. 14:2 é a primeira voz. 14:2 tem a primeira, e no versículo 7, quando diz, dizendo em grande voz, não é a primeira voz, já é a segunda voz, ok? Vamos ver aí o que esses anjos têm a dizer. Olha só,
Aqui você tem as 7 vozes. Só para que você entenda, a gente não pode detalhar muito, mas nessas vozes você tem vozes boas e vozes ruins. Você tem anúncio de coisas boas e de coisas ruins. Aqui você começa a perceber a progressividade. Das 7 vozes ali, 4 são ruins e 3 são boas. Olha só, as ruins estão em laranja ali, certo? Veja só, o que é branco é voz boa, o que é laranja é voz ruim. 3 vozes boas, 4 vozes ruins que esses anjos vêm trazendo. A primeira voz, a igreja no céu, então tem notícia boa, lá na primeira voz. Segunda, o anúncio do juízo, voz ruim. Terceira voz, a queda da Babilônia. Quarta, a punição dos ímpios. Quinta, a felicidade da igreja. Sexta, a colheita dos justos. E sétima, a ira sobre os ímpios. Então, veja, para a fonte branca, vozes boas. A fonte laranja, vozes ruins. Tem anúncio de juízo na 2, diz que a Babilônia vai cair, os ímpios serão punidos e a ira de Deus vai cair sobre os ímpios. 7 vozes, 3 boas, 4 ruins. Isso, aí você tem as referências, né? Nós não temos condição de ler tudo isso daqui. Se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar o material para vocês. Onde está a segunda vinda de Cristo? Na 4ª sessão. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Você tem claramente o anúncio, se for cronológico, vai contando aí, já é a 4ª vez que Jesus estaria voltando. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, veja lá que dá o nome da sessão, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Ceifa traz a ideia de, tem um anjo grande, um anjo poderoso, ele tem uma foice na mão e ele está pronto para ceifar, ele está pronto para colher. Quando é que vai acontecer a ceifa? Na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Então, ele vai contar as 7 vozes, ele detalha isso e ele encerra as vozes falando do retorno glorioso de Jesus. Muito bem. 5ª sessão, capítulos 15 e 16. Você tem as 7 taças da ira de Deus. Eu sei que você vai dizer que isso não é uma taça, é uma bacia, certo? Mas eu não pude mudar, viu, Daniel? Eu não pude mudar o nome da sessão, né? As 7 bacias da ira de Deus, né? Certo? Eu também não achei imagem melhor para isso. Agora isso está mais para bacia do que taça, né? É que taça o conceito de taça nosso é diferente, né? Mas aquilo ali está mais para uma bacia. Veja, ali você tem as 7 taças da ira de Deus. Capítulo 15, versículo 1. 7 anjos, eles têm, veja ali, eles descem uma escada dourada, embaixo esse vermelho é sangue, diz assim o texto, 15:1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então você tem aí nos capítulos 15 e 16 as 7 taças. Deixa eu detalhá-las, ou pelo menos citá-las aqui. Veja só. Veja o paralelismo progressivo do livro. As 7 taças, a primeira caiu sobre a terra. Não é a mesma coisa das trombetas? A mesma coisa, mas tem com uma pequena diferença. A primeira trombeta caiu aonde? Na terra. A segunda trombeta caiu no mar. A terceira, nos rios. A 4ª trombeta caiu nos astros. O sol é o quê? O sol é um astro, certo? O sol é um astro. Depois, a 5ª, no caso da taça aqui, né? Aqui tem uma pequena diferenciação. A 5ª taça caiu sobre o trono da besta, que é um lugar de escuridão. A 6ª trombeta caiu aonde? No rio Eufrates.
A sexta trombeta caiu no rio Eufrates. E a sétima taça também caiu no rio Eufrates. Aí você fala, ué, mas é a mesma coisa? As 4 primeiras são iguais, a sexta se repete, a diferença é o 5 e o 7 ali. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Considere o paralelismo e a progressividade, o que João quer montar o quebra-cabeça. Veja, a sétima taça caiu sobre o ar. Qual é a diferença? Lá, pegando a terra como exemplo, nas 7 trombetas diz que um terço da terra é atingido. Nas taças, 100% da terra é atingido. Então a diferença a diferença entre as trombetas e as taças é que nas trombetas Deus está punindo, a sua ira está misturada com a misericórdia. Nas taças não tem misericórdia. É definitivo. Nas taças é 100%. Então, lá nas trombetas, ele manda um tsunami lá, mas não é global. Ele acontece na Indonésia, acontece no Japão, mas não é global. Aqui é global. Então, lá é a ira misturada com a misericórdia. Aqui não, é somente ira. E Hebreus 10, 31 diz assim, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E quem fala bastante sobre esse atributo da ira é o profeta Naum. A gente não gosta muito de ler Naum, né? A gente nem sabe onde está, na verdade, né? Tem até uma piadinha sobre o Naum, né? Diz que alguém foi pregar assim, o pastor falou, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Naum. Aí um gaiato lá do fundo falou assim, na onde? Essa foi ruim, né? Achei que pelo menos uns 2 ou 3 iam dar risada aí. Tá? Como diz o Nicodemo, que piada ruim, né? O Paulinho gostou, tá bom. Na onde, pastor? Não disse, não é na onde, né? Foi bom. Obrigado, Paulinho, obrigado. Dá um apoio moral, né? Tá certo. Muito bem. Naum fala disso o tempo. Naum ele pega pesado, porque a ênfase de Naum, na verdade, é a ira de Deus. Eu me lembro que algum tempo atrás o Dr. Heber Carlos de Campos, ele foi chamado na Fiel para falar sobre a ira de Deus. Quando chamam os pastores é para falar sobre o amor, né? Deus é amor, Deus é bondade, misericórdia, benignicidade, só os atributos bons, né? E ele falou, meu tema é sobre a ira de Deus. E Naum fala o tempo todo da ira. Por quê? Porque a ênfase de Naum está no panorama bíblico. Se vocês quiserem ver lá, tá tudo lá, viu? Eu tô brincando. Vamos em frente. Naum fala sobre a ira de Deus sobre Nínive. É a destruição de Deus em relação à cidade de Nínive. Muito bem. Vamos lá. Então, trombetas e taças. Nas trombetas, 1/3. Nas taças, 100%. Versículo da segunda vinda. Que já seria, se for cronológico, já é a 5ª vez. A segunda vinda está em Apocalipse 16, 15, que diz assim. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Eis que venho como vem o ladrão. Falando da segunda vinda de Jesus, o aspecto repentino da sua segunda vinda. Veja, Jesus já falou tudo isso lá, Jesus falou tudo isso daí lá nos evangelhos. Então, o difícil não é o Apocalipse. Não indique para o recém-convertido, tá? Mas o difícil não é o Apocalipse. O difícil são os evangelhos. Porque Jesus fala do caráter repentino. Ele diz, olha, se você soubesse a hora que o ladrão viria, você ia vigiar, você ia pôr a tranca na tua casa lá, ia fechar a porta, e assim por diante. E eu falei das bem-aventuranças, né? Ali você tem mais uma, né? 14, 13 fala, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, descansam de suas fadigas e suas obras os acompanham. Ali você tem mais uma das bem-aventuranças. Penúltima, veja só. Na verdade, gente, essa imagem, dá para falar 3 dias só dessa imagem aqui, né? Mas o tempo não vai permitir. Sexta sessão, capítulos 17 a 19. O que nós temos ali, o nome da sessão é as 7 cenas. Veja aí capítulo 17, por favor. Daniel, mais 10 minutos, pode ser? Pode ser? Você falou, tá falado. 17, de 3 a 5. As 7 cenas. Acompanhe, por favor, aí a leitura. 17, 3. Diz assim.
Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. É essa imagem que vocês estão vendo aí. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, em letras garrafais, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Veja, então você tem uma mulher aí, ela ostenta, a roupa dela é cara, ela usa joias, a roupa é sensual, ela tem uma coroa na cabeça, não dá para perceber aí que na fronte tem na testa dela está escrito Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aí ela está montada na besta. Na verdade, eu preciso sintetizar aqui, mas isso aqui, aliás, cada imagem do Apocalipse dá para falar quilômetros, dá para falar muita coisa. Mas o que João está dizendo em linhas gerais é o seguinte: aqui você tem, lembra dos agentes do diabo? Aqui você tem 2 agentes do diabo lutando contra a igreja. A igreja que é vencedora, mas ela também, a igreja como instituição é vencedora, mas a igreja como indivíduos, ela perde, ela morre. Lembra-se do Estado Islâmico, que matou aqueles cristãos lá, e tem vídeos que mostram o sangue deles se misturando nas águas do mar. Então, o que João está mostrando é 2 aliados do dragão, 2 agentes do dragão. Quem são eles? A besta aqui é o anticristo, lá do capítulo 13. É a besta que emerge do mar. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O anticristo é o poder militar, é a força militar, é o braço da guerra, da arma. E a mulher é símbolo da Babilônia. Babilônia é o mundo. Então você tem 2 agentes fortíssimos aqui, que ao longo desses 20 séculos têm lutado contra a igreja. 2 agentes, o anticristo e também a Babilônia. O anticristo é o poder militar. E a mulher é Babilônia. A Babilônia, a figura, aliás, João não podia ter usado uma figura melhor, Babilônia é a Babilônia de Nabucodonosor. Lembra disso? Você tem, quando a gente chega nos profetas, você tem vários profetas que falam da ameaça da Babilônia. O tempo todo. Aliás, não sei se você já percebeu em Jeremias, por exemplo. Jeremias diz, olha, se vocês não obedecerem, Deus vai mandar um inimigo para vocês. Ele chama a Babilônia de inimigo. Ele não diz de cara que é a Babilônia. Se vocês não obedecerem, Deus vai mandar um inimigo. Se vocês não obedecerem, esse inimigo vem do norte. Aí você vai juntando as peças, né? Inimigo, norte, e ele vai descrevendo, detalhando, e lá para o capítulo 20 é que ele dá nome aos bois, por assim dizer, né? Aí ele vai dizer, é a Babilônia. Então ele diz que, olha, Deus vai oprimir vocês, vai trazer os inimigos, eles vêm de longe, eles vêm do norte, e finalmente ele diz que vem da Babilônia, certo? Então, Babilônia é símbolo do mundo. Satanás, ele sempre quer imitar Jesus Cristo. Jesus tem uma noiva. A igreja é descrita como uma noiva que veste branco. Satanás, ele quer imitar, mas ele não constrói nada melhor. Então, ele não consegue construir uma noiva. E aí, ele constrói essa meretriz, uma prostituta. A primeira vez que eu vi isso aqui, você diz, nossa, que até ela tem uma taça grande, né? O que ela está bebendo? Aí você diz, vinho, claro. Não é assim? A primeira impressão que dá, ela está bebendo vinho. Mas leia o texto, que o que impressiona João é que ele, na descrição do versículo 6, diz que ela está bebendo sangue. Não é vinho. Sangue de quem? Dos santos. Sangue da igreja. Aí, se você é futurista, você está complicado com essa imagem aqui. Porque o futurismo coloca tudo lá na frente. Lá para o final. E diz que ela tem uma taça grande, ela ostenta, é de ouro, e ela bebe, não é vinho, é sangue. É o sangue dos santos. É o sangue da igreja. É o sangue da igreja. Aliás,
O século XX é o século que mais teve mártires e mortos. No século XX teve mais mortos do que nos 19 anteriores. Sabiam disso? A ideia de, nos 19 primeiros, teve mortos. Babilônia estava lá bebendo. Mas no século XX, o sangue aumentou. No século XX, mais cristãos foram mortos no século XX, que a gente deixou há pouco tempo, do que nos 19 anteriores. Você vê a progressividade, você vê as trombetas, como elas estão se intensificando. A Primeira Guerra Mundial, me parece que matou 30 milhões de pessoas. A Segunda Guerra, 60 milhões. Mao Tse-tung, no regime comunista chinês, matou 60 milhões. Já deu 120 aí, 30, não, 120 não, né? 180 milhões. E muitos deles cristãos. É a Babilônia, bebendo sangue. Mas João ele pega, sabe aquela ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Apocalipse é assim. Isso aqui dá para falar 3 dias da Babilônia. Se eu fosse entrar nos detalhes, o que significa a joia que ela tem, o que significa a coroa que ela tem, o que significa a marca. Ela diz que ela veste roupa de púrpura. Somente pessoas riquíssimas usavam roupas assim. Vocês lembram na Bíblia, lá em Atos, que tem uma mulher que trabalha com isso aí? Como que é o nome dela? Lídia, vendedora de púrpura. Gente, ali tem um... Isso, depois ela se converteu, né? E o texto diz que ela chama Paulo e Silas lá, ela nos constrangeu a que entrássemos na casa dela e tal. Veja, ali tem um detalhe, né? Ela vende, a gente lê aquilo e não percebe, ele é vendedora de púrpura. Qual é o pressuposto disso? É que é uma mulher rica. Porque senão ela não conseguiria comprar o material para vender. Certo? Então, somente pessoas ricas usavam aquele material. Aliás, ali tem 2 detalhes. O primeiro, sem o texto dizer, nas entrelinhas, é que a Lídia era rica. O segundo detalhe é que a Lídia não tinha marido. Mas como é que você sabe disso, pastor, se o texto não diz? É porque a mulher não trabalhava naquela época lá. Se o marido fosse vivo, ou se ela fosse casada, alguma coisa, ela estaria em casa, provavelmente. Quando diz que ela sai para trabalhar, que ela era vendedora, provavelmente era viúva ou não era casada, algo dessa natureza, porque senão ela, não que eu seja contra o trabalho feminino, tá? Estou apenas expondo o que o texto diz lá. Mas isso chama a atenção. E lá em Atos 16, o evangelho é tão maravilhoso que converte alguém que é rico, converte uma mulher rica, converte uma menina, não é assim aquela menina lá, que tinha um espírito adivinhador? O evangelho alcança o rico, alcança um pobre, que é a menina, e alcança um funcionário público lá também, não é assim? que é um funcionário público, ele é um funcionário de Roma, o carcereiro lá de Filipos, né? O que farei para ser salvo, ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deixa eu terminar aqui, né? Eu falei 10 minutos, né? Deixa eu terminar nos 9 que eu ainda tenho. Só passou 1 minuto. Vamos lá. 7 cenas. Veja, o paralelismo e a progressividade. Eram 4 vozes ruins, certo? Agora há pouco? Agora vai aumentando, vai aumentando. Lá eram 4, aqui 5. Olha só. São 5 cenas ruins, 2 boas. Primeira cena é a queda da Babilônia. Segunda é a separação da igreja, quando o anjo diz, saí dela, povo meu, da Babilônia. Terceiro, o lamento dos reis, o lamento dos mercadores. Quinta, o lamento dos marinheiros. Sexta, o símbolo da queda, que é aquela pedra lá que cai, uma pedra de moinho que vai no fundo do mar. E, finalmente, a 7ª cena, a comemoração celeste. 5 cenas ruins, 2 cenas boas. O que isso significa? É a progressividade do livro. Está chegando no final. Está chegando no final. Essa é a ideia. Mas a gente, numa primeira leitura, não consegue perceber isso. Não consegue. Não consegue. Aliás, quando João escreveu isso, né, ele está na ilha de Patmos. Se esse livro caísse na mão de algum soldado, o soldado ia deixar passar, sabia? O soldado ia olhar assim, nossa, João, eu acho que a ilha não fez bem para ele. Ele vê bicho, ele vê dragão, o dragão tem muita cabeça, tem um monte de chifre, a ilha, o João, é melhor soltar ele, né?
É melhor deixar ele morar em Éfeso lá, cuidar da Maria, etc. e tal. Se caísse na mão de um soldado, deixa passar, porque o João ficou doido aqui, certo? Então é uma linguagem codificada. Segunda vinda de Cristo, está lá em Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha as expressões: espada, cetro e lagar. São expressões que apontam claramente para a segunda vinda. Se for cronológico, essa já é a sexta vez que Jesus volta. Vamos terminar aqui. Sétima sessão, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Veja aí, você tem um anjo, esse anjo aí dá para falar 40 dias e 40 noites. Apocalipse 20, versículos 1 a 3, é o texto do milênio. Eu vou só ler, tá, gente? E vocês perguntam depois. Capítulo 20, versículos 1 a 3. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, são 7 julgamentos. Veja só, agora, percebem que, ali eu não pus em laranja, mas no julgamento, se é julgamento, não tem mais nada bom. Lembra que tinha 3? Tinha 3, depois 2 e agora, não tem mais nenhum. Ele quer chegar no alvo dele, no foco dele, contar a mesma história 7 vezes, mostrando ângulos diferentes. Como é julgamento, não tem nada bom. Olha só, primeiro, a prisão de Satanás. 2, a derrota das nações. 3, a derrota do diabo. 4, o julgamento dos mortos. 5, a derrota da morte e do inferno. 6, a condenação dos ímpios. 7, os castigos do livro. Então, esse aqui você tem os 7 livros. Falta para a gente encerrar o versículo da segunda vinda. Se for cronológico, é a 7ª vez que Jesus está voltando. Capítulo... Pois não. Isso, guarda aí para a pergunta, tá bom? Só para eu fechar aqui. Vai... Não vai... Como disse Jesus, não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Segura essa daí, Berê, que é muito boa essa que você está falando aí. 20:12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quando é que vai acontecer o julgamento? Quando? Na segunda vinda. Tem a segunda vinda e é instalado o julgamento. Então, a segunda vinda de Jesus, ali você tem o julgamento do grande trono branco, e aí João diz que foram julgados. E interessante que o texto diz que esse julgamento, né? Eu acho que vai demorar, viu? Que é 1 por 1. Acho que vai ser bem demorado, né? Considerando que hoje nós temos, acho que 7,2 bilhões de pessoas, né? Fora aqueles que já morreram e fora os que ainda vão nascer. Mas não tem problema, se demorar, tem a eternidade mesmo, tem a eternidade toda, né? Então, o julgamento acontece após a... Vai ter fila, acho que vai ter... Já pensou? Fila a gente está acostumado aqui, né? Bem. Segunda parte, a segunda das 3, né? A importância do Apocalipse. Para finalizar, diante do que foi exposto, eu ia falar expulso, fica a pergunta: qual a relevância deste livro para nós hoje? Eu apresento 2 respostas. Primeira, ele oferece consolo e vitória
para os que sofrem por causa da sua fé em Cristo. A igreja é vencedora, Apocalipse 17:14, que é o versículo principal, né? Jesus é vencedor e quem está com ele também o é. Então, qual é a primeira relevância do livro? É que o livro traz consolo. A igreja pode ser massacrada, a igreja pode ser perseguida, Babilônia pode estar bebendo o sangue dos santos, o sangue da igreja, mas a igreja é vencedora. Por que eu disse que Apocalipse, na verdade, é um reprise dos evangelhos? Porque Jesus disse isso em outras palavras nos evangelhos. Mateus 16, Jesus diz assim, olha, eu te digo que tu és Pedro e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o segredo está nos evangelhos. Então, a primeira coisa boa para nós aí é o consolo e a vitória que nós temos que a igreja tem. Segundo, o livro, exorta as 7 igrejas da Ásia Menor e a nós também hoje a permanecermos firmes na fé até o fim. Às vezes a gente acha que Apocalipse só fala de consolo, mas não é exatamente só sobre isso. Apocalipse também fala de exortação. Ao mesmo tempo que a igreja é consolada, a igreja precisa ser exortada, para que ela não saia dos caminhos do Senhor. Lembram-se de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é isso? É uma exortação. Se você não voltar para o primeiro amor, eu vou remover o teu candeeiro, vou tirá-lo dali. E aquele versículo, alguém sabe de cabeça o que diz Apocalipse 2:10? Para não ficar só eu falando aqui, né? Apocalipse, eu tenho isso no meu certificado de batismo, de pública profissão de fé. Isso. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é isso? Isso é uma exortação. Isso é uma exortação. Então o livro ele trabalha, João tem uma tese, Jesus é vencedor, quem está com ele também é vencedor, e ele diz assim, vocês precisam ser consolados com isso e exortados quando vocês estiverem saindo da linha. Isso é Apocalipse. Tem nada de mistério, porque para nós aqui na nossa sociedade, eu não sei se vocês já repararam, mas olha, hoje a lua está vermelha. Sabe o que é isso? Apocalipse. Jesus está voltando, amanhã ele volta. As pessoas não podem ver nada, que já é Apocalipse, Armagedon, catástrofe e assim por diante. Então eu destacaria esse binômio aí, consolo e exortação. Consolo para os que sofrem, exortação para aqueles que estão se desviando do Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe com o estudo deste livro. Amém. Agora sim, as perguntas. Como é que você faz, Daniel? Você é o mediador, né? Daniel Cocarelli.